Javier Milei completa um ano como presidente da Argentina. Vamos ver como é que ele está se saindo, porque no dia que ele ganhou a eleição eu fiz um vídeo super animado falando que ele ia mostrar que a liberdade econômica, que o controle das contas daria certo. A Argentina estava lá no buraco. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil as condições eram positivas e eu falava também, à mesma época, que o Brasil iria para um lugar muito ruim se a gente seguisse as políticas adotadas pelo PT. Pois bem, um ano depois, não preciso dizer, é só você abrir os jornais, é só você ler as notícias. O Brasil está num caminho horroroso, a gente está aumentando a taxa de juros, a gente está com uma inflação descontrolada, fora da meta. O Brasil caminha para um colapso econômico muito complicado se não souber, né, desatar esse nó que o PT deu no Brasil. Mas já que o objetivo é falar sobre o Javier Milei, beleza, se eu estava correto lá atrás, né, com o Brasil bombando, se a gente seguisse naquele caminho, a coisa daria errado? E agora? Será que eu acertei também em relação ao Javier Milei, dizendo que se ele fizesse o que precisa ser feito, as coisas melhorariam? E sim, na minha visão, eu estava correto, porque muita coisa melhorou na Argentina e muita coisa do que eu falei naquele vídeo, inclusive, né, e era importante, eu falei, olha, as coisas ainda vão piorar muito na Argentina antes de melhorar, porque a dor da cura, ela é muito complicada. A Argentina era um paciente, né, ferido, gravemente ferido, que precisava de cuidados. E é isso que o Milei fez. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas coisas importantes que aconteceram na Argentina e qual foi o caminho que fez ela chegar onde ela está agora, que eu vou explicar mais detalhadamente. Primeiro foi a forma como o Milei agiu. O Milei, ele foi um cara da motosserra, um cara mais populista, até arrancava lá fora, não sei o quê, fazia todo aquele movimento, né? Ele foi muito caricato com aquele cabelo, com a forma de falar, não faço negócio com comunista, sacaneou Lula e tudo mais. Isso na eleição. Uma vez que ele foi eleito, ele fez algo fantástico. Inclusive no meu vídeo, à época, eu falo. Eu falei, ele tem que descer do palanque e ele tem que começar a trabalhar como um presidente. E foi exatamente o que ele fez. No discurso de posse dele, ele já botou panos quentes, falou que ia negociar com a China, né, falou que o Brasil era um parceiro importante e tudo mais. Então, ter descido do palanque, para mim foi um ganho muito bom para o Milei. E ele não tinha apoio no Congresso, né? Então ele precisava também negociar esse apoio e foi o que ele fez. Então, a primeira coisa que eu acho que foi muito favorável a ele foi que ele arrancou o band-aid muito rápido, né? Ele pegou e falou: ó, a gente precisa tomar medidas que são duras, que vão machucar a população, então toma logo tudo de uma vez. E ele fez isso logo no início do governo, saiu cortando custo, cortando salário, cortando benefício, soltou o dólar, ele fez muita coisa ao mesmo tempo que fez sim a porrada pegar pesada na população. A popularidade dele até tremeu, a população argentina foi para a rua, né? A esquerda lá tentou ir para a rua, não teve muito efeito, mas esse movimento de fazer tudo ao mesmo tempo e rápido foi importante. O Macri, que era um cara que veio com um discurso mais liberal, ele que resolveu fazer tudo devagarzinho, devagarzinho, então ele ficou dando notícias ruins durante muito tempo. Esse movimento do Milei foi muito importante. Porrada logo, tem que botar um negócio ruim, bota logo o bode na sala. E foi o que ele fez. E a partir desses cortes, ele começou a ter algo histórico na Argentina. Os caras estão tendo superávit na Argentina, ao passo que o Lula, aqui no Brasil, começou a ter déficit. Por isso eu falava, esse déficit que o Lula está tendo vai dar merda lá na frente. E a gente está vivendo isso agora. Agora, a forma como o Milei começou a ter superávit, cortou. E outra coisa, ele teve superávit fiscal, né? Ele teve superávit primário e nominal. O Brasil mal consegue ter um primário, né? O nominal seria realmente o governo está gastando mais, está gastando menos do que ele arrecada, inclusive colocando a dívida em jogo. Isso é muito importante. Outra coisa que ele fez logo foi acabar com o preço regulado. E isso, galera, é muito importante vocês compreenderem. E por quê? Porque a Argentina vivia um processo de descontrole na economia em termos de preço. O governo, vendo que a inflação estava crescendo porque ele estava imprimindo dinheiro, porque veja como é que estava funcionando na Argentina. O governo gastava mais do que arrecadava, que é o que está acontecendo no Brasil. Em determinado momento, é o que eu falo para vocês, entrou em processo de dominância fiscal, ou seja, não adiantava mais aumentar a taxa de juros, ninguém botava dinheiro na Argentina, então ele não tinha dinheiro para poder pagar as suas dívidas. E aí o que o governo fez? Ele imprimia dinheiro para pagar a própria dívida, e isso ia gerando inflação.
A inflação ia comendo o poder de compra do pobre e o rico se protegia. É tudo que eu falo nos meus vídeos. Tudo que eu falo nos meus vídeos. Né? Então o rico da Argentina tem como se proteger e o pobre não. E a gente viu o quê? A pobreza da Argentina começar a subir. Não foi isso que vocês viram? Aí o que o governo fez? Como ele não podia tomar crédito, né, porque ninguém queria emprestar dinheiro para a Argentina, ele fez um outro caminho. Ele começou a regular o preço que a população, enfim, sentia mais na pele. Então, ele botou o preço da energia lá embaixo, ele botou o preço do transporte público lá embaixo, e aí ele ia imprimindo dinheiro, ia gerando inflação, a população ia empobrecendo, mas tinha a impressão que o combustível não estava tão caro, que a energia não estava tão cara, né, que o transporte público não estava caro, mas aquilo destruiu a economia. O que o Milei fez acaba com isso, né? Inclusive, manter o preço da energia na Argentina era tão barata, que as pessoas começavam a usar energia elétrica, não estava nem aí, não desligava a luz, deixava o ar ligado. E por que isso? Porque se é tão barato isso, você vai causar umas pessoas demandando mais isso do que deveria. E isso é péssimo para a economia. O preço, ele é um regulador. Se o preço aumenta, então as pessoas vão consumir menos. Então ele também tem um aspecto muito de controle da economia. E isso não acontece, não acontecia na Argentina. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a dinâmica das bandeiras, né? Na energia elétrica, por exemplo. Então, quando a gente está com problema de energia, aumenta a bandeira o quê? A energia fica mais cara, as pessoas naturalmente vão consumir menos. Porra, vai ficar teu pai lá, desliga o ar, sai do banho, não sei o quê. Por quê? Porque tá caro consumir aquilo. Então, esse movimento foi péssimo para o pessoal mais pobre, né, no primeiro momento. Porque, porra, peraí, tá tudo muito caro agora, não sei o quê. Mas o cara começou a controlar a energia elétrica, o cara já não abastecia o carro toda hora, o cara já não usava transporte público para lá e para cá. Então, isso acabou controlando muito bem. Outra coisa que o Milei fez foi tentar fazer as reformas ao mesmo tempo naquela omnibus lá que ele tentou passar, não deu muito certo, mas deu certo os movimentos micro reformas que ele fez. Gente, assim, isso, inclusive no governo Bolsonaro, quando pegaram lá aquele áudio, né, daquela reunião, que o Ricardo Salles fala, vamos passar a boiada, eu concordo integralmente com o Ricardo Salles. Aquele momento ali do governo Bolsonaro era a hora de você não ficar discutindo, não sei o que, gripezinha, não sei o que. Era um momento de você literalmente falar, cara, vamos fazer o que precisa ser feito na economia. E é isso que o Milei está fazendo. O Milei, ele passa reformas, micro-reformas todos os dias na Argentina. Então ele privatiza uma empresa, ele resolve um negócio, ele reduz o imposto, ele corta o salário de não sei quem, ele corta... Então a população, né, a galera da esquerda que quer, vamos fazer uma passeata contra a privatização da Argentina Aerolíneas da Argentina, não sei o quê. No que eles estão se organizando, ele já privatiza outro. A pessoa, não, e agora vamos lá. Aí ele reduz o salário do outro. Então ele está toda hora passando micro-reformas. Então nem a própria mídia consegue fazer isso. E olha que coisa interessante, isso aconteceu no Brasil também, tá, galera? Isso aconteceu lá em 94. Um dos motivos do sucesso do Plano Real foi o fato, olha só, e a gente está tendo isso agora na série, do Senna ter morrido e do Brasil ter ganho a Copa. Se o Senna não tivesse morrido e se o Brasil tivesse perdido aquela Copa do Mundo, tem muita gente que acha que o Plano Real poderia não ter dado certo. E por quê? Porque foi medidas duras a entrada do Plano Real. Né? A gente teve que aumentar a taxa de juros, a gente teve que privatizar um monte de empresa, CSN, Vale, não sei o quê. Então, essas medidas impopulares teriam muito problema para passar. Como o Senna faleceu naquele final de semana e o Brasil foi campeão, então, as próximas semanas, você escutava só os brasileiros mesmo falando de Copa do Mundo, não ganhava a Copa do Mundo há não sei quantos anos, 24 anos, não sei o quê. O Senna morreu, então assim, a população estava tendo outra cabeça. E nesse momento, passou a boiada no Brasil. A gente conseguiu passar para aquele período mais duro da implementação do Plano Real, e quando a população voltou, o negócio já estava funcionando. Então, esse ajuste ele é muito importante. Né? E o Milei fez isso muito bem. Essas micro-reformas, elas precisam existir. O Bolsonaro também teve algo positivo nesse sentido, passando o marco do saneamento, marco das ferrovias, a privatização da Petrobras não aconteceu, mas ele vendeu um monte de refinaria, vendeu a BR. Então, essas pequenas privatizações, pequenas concessões de rodovia, os aeroportos, todo esse movimento que inclusive foi liderado pelo Tarcísio lá no Ministério da Infraestrutura, ele foi importante. O próprio Salim Matar, enquanto teve, privatizou um monte de coisa pequena. Essas pequenas reformas para um país fazem muita diferença. Hoje, muito do que a gente está vendo do PIB crescendo no Brasil é investimento em ferrovia,
é investimento em saneamento. Várias empresas, Sabesp em São Paulo, outras pelo Brasil afora, foram privatizadas e agora está tendo muito investimento. E aí você vê, o Brasil está crescendo porque o Lula... Não, é porque esses são investimentos que você contrata, mas demora muito tempo. Se você quiser dar uma olhada no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, que vai ser reformado, anunciaram agora como é que vai ficar a reforma, passa lá, puta de um canteiro de obras enorme, né? Isso foi por causa da privatização do aeroporto, né? Da concessão do aeroporto. Então, essas pequenas reformas são fundamentais e ele está fazendo isso muito bem. Outra coisa que o Bolsonaro até fez muito bem e o Lula fez muito mal, né? O Bolsonaro botou o Paulo Guedes e falou: Paulo Guedes, você é o posto Ipiranga lá, passa para a galera qual é a nossa política. Então a gente tinha uma política bem clara. No final do governo Bolsonaro ele fez merda, tá? Mas no início ele tinha política clara, né? Vamos controlar os gastos e tal. Mas o Bolsonaro fez muita merda. Mas ainda assim o Paulo Guedes ia lá, privatizava uma empresa, ajeitava alguma coisa. Então esse norte claro, ele é importante para o mercado financeiro e para os investidores. O Lula não tem isso. Uma hora ele fala, vou cortar gasto, mas também vou aumentar a despesa, vou reduzir a arrecadação porque eu vou dar não sei que isenção, não vou privatizar a empresa, mas tem que fazer isso. Então, as pessoas que acompanham o governo Lula, elas não entendem o que está acontecendo. É a ala da Gleisi Hoffmann que quer transformar o Brasil numa Venezuela e é a ala do Haddad que quer transformar o Brasil ali num social-democrata, né? Então, não está claro para que lado o Brasil vai. Já o Milei não, ele falou, a gente está indo para aquele lugar, é mais indivíduo, é menos Estado. Não quero aumentar imposto, quero cortar gasto, quero botar mais dinheiro na mão dos empresários, da iniciativa privada. Então ele tem um plano claro, aí fica fácil você entender para que lado aquele país está indo. E isso é muito importante. E a comunicação sendo clara, né, a população entende. Beleza, a gente está passando por esse momento, mas a gente quer chegar não sei aonde, tá? E aí, uma coisa que você não vai escutar na mídia, o pessoal que falando, porque a Argentina está indo mal, melhorou a inflação, mas está indo, né, o Milei, não sei o que, é maluco. Só que, pessoal, a popularidade do Milei cresceu depois da eleição. Ou seja, a população argentina, por mais que esteja índices ruins de pobreza ainda, a população percebe ele como um bom líder, né? Ou seja, a popularidade do Milei hoje é melhor de quando ele entrou. E isso é fundamental, ao contrário do Lula, né? E tem também algo importante de ser dito, a pobreza lá continua muito alta, né? A extrema pobreza também continua muito alta. Em alguns casos até aumentou. Mas por quê? Porque é um movimento de organização da economia, né? E isso é muito tranquilo de você perceber quando você entende que a Argentina estava toda cagada, né? Então, vários indicadores que estavam na Argentina hoje, eles davam a impressão que o Brasil, que a Argentina estava indo bem, mas ela não estava indo bem. Ela estava com problemas. Então, a gente já está vendo agora o movimento do PIB da Argentina que está caindo. O PIB do Brasil está subindo por uma expansão de gastos, gerando déficit. E aí, agora a gente está vendo que o Brasil provavelmente vai entrar numa recessão em algum momento, com a taxa de juros lá em cima e tal. Ou seja, a gente fez um voo de galinha. Já a Argentina está fazendo o inverso. Ela teve que descer para poder organizar a economia e agora ela vai subir. Dados já estão saindo que o PIB da Argentina deve voltar a crescer, e quando o PIB crescer com a economia organizada e o setor privado investindo pesado, a gente vai ver uma redução da pobreza. De novo, o que eu falei no vídeo lá atrás, qualquer economista vai te dizer isso, e esse é o ciclo econômico da economia, né? A gente precisa organizar antes de crescer. Então, esses números da Argentina já estão sendo muito positivos. Eu, particularmente, imaginava que fosse demorar mais para esses resultados positivos. A gente tem fatores exógenos, né, que estão vindo de fora na Argentina, que são importantes. O Milei é muito colado no Trump. O Trump pode vir ajudar, né? O Milei está querendo buscar investimento privado. Isso pode ter, né, isso pode trazer para a Argentina um crescimento enorme. Então, eu estou muito animado. Eu acho que até aqui, nesse um ano, o Milei foi excepcionalmente bem, tá? Os problemas que ainda existem na Argentina precisam ser tratados, mas eu acho que o caminho que ela está indo é um caminho que a gente não vê na Argentina há muitos e muitos e muitos anos. Para ser sincero, na América Latina a gente não vê, e no próprio mundo, aonde a gente enxerga isso? Na Ásia. O Milei não está fazendo nada muito diferente do que acontece na Ásia. Ele está colocando investidores para botarem dinheiro lá e para fazer a Argentina crescer. Então, minha opinião é, a Argentina vai crescer, vai melhorar. Daqui a um ano eu faço outro vídeo e a gente vai ter essa percepção se ela conseguiu manter o caminho ou algo que pode acontecer é que essa dureza que a economia exige em momentos de recuperação pode fazer, de repente, o Milei mudar a rota dele ou ele não conseguir passar as reformas que precisa. Mas isso só o tempo dirá, beleza? Se você gostou, curte, comenta,
Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.